Olá, querido líder, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós estamos na nossa quinta aula do módulo 2 do Lidere. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ter uma célula atraente. Primeiro, por que ter uma célula atraente? Antes de tudo, a gente precisa entender o propósito, da célula. A célula não é só uma reunião, um grupo de pessoas que se reúne. A célula é uma estratégia que Deus nos deu para que pessoas sejam atraídas a Jesus, para que pessoas conheçam Jesus. E a nossa célula precisa ser uma célula atraente. Para que a gente tenha sucesso e que a gente consiga cumprir esse propósito, a nossa célula precisa ser um lugar gostoso, um lugar acolhedor, um lugar alegre, em que as pessoas cheguem e as pessoas se sintam bem e as pessoas desejem voltar. E imagine agora, se você vai a um restaurante e você chega nesse restaurante, você é muito bem recebido, e um ambiente gostoso, um ambiente aconchegante, acolhedor, e você é muito bem tratado nesse restaurante, os garçons vêm e te servem, te colocam numa mesa, e aquele sonzinho, um ambiente gostoso, aquele lugar agradável, onde as pessoas estão ali sorrindo, compartilhando a vida, e você come uma comida muito saborosa. E no final você sai dali com aquela experiência maravilhosa. E o que acontece quando você sai? Você vira e fala assim: nossa, esse restaurante é tão bom, eu fui tão bem tratada, eu fui tão bem servida, a comida estava tão boa que eu vou voltar. Só que eu vou voltar e eu vou trazer outras pessoas para conhecer esse restaurante. É assim que acontece e é assim que deve ser na nossa célula. A gente precisa criar um ambiente para que as pessoas cheguem e elas sejam tão bem recebidas, elas sejam tão acolhidas, que o ambiente seja um ambiente tão agradável e que elas recebam um alimento que possa saciar a fome delas, ao ponto delas, quando saírem da célula, elas dizerem: eu vou voltar e eu vou trazer mais pessoas. A nossa célula não é um restaurante, mas a gente tem oferecido um alimento realmente que tem suprido a vida das pessoas. Um alimento melhor do que qualquer alimento da face da terra, que é o pão da vida, A gente tem oferecido Jesus, a palavra viva que tem realmente transformado vidas. Mas além da presença de Deus, que é fundamental, é a glória dele que atrai realmente essas pessoas, mas além da presença de Deus, existe uma parte que cabe a nós como líderes. A gente precisa de estratégias para criar esse ambiente acolhedor, para que a gente possa criar um ambiente em que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas realmente saiam dali com desejo de voltar. E aqui, quando eu digo as pessoas, não são só aquelas que já têm ido à célula, mas principalmente o visitante, porque o nosso foco é aquele que nos visita pela primeira vez, é aquele que está indo e a gente quer que ele volte. Então a gente precisa gerar esse ambiente. Aqueles que já têm ido, esse ambiente só vai fortalecer essa ideia de que é um lugar agradável para se estar. Mas pensando no evangelismo, pensando no visitante, a célula precisa ser um lugar em que ele deseje voltar, E agora vocês imaginem se você chega numa célula em que o ambiente é pesado, em que não há harmonia, ninguém te levanta para te cumprimentar, você chega como visitante, você fica deslocado no canto, ninguém conversa com você e é um ambiente ali, não tem aquele acolhimento, você não se sente amado e as pessoas não conversam, não há alegria, não há harmonia naquele ambiente. E ainda por cima, às vezes, durante o estudo, alguém fala algo que te ofende a sua fé, se você ainda não é um cristão. O que vai acontecer? Você vai sair daquela célula e você vai dizer: nunca mais eu volto aqui, Deus me livre desse lugar.
Nunca mais. Que ambiente pesado, que ambiente ruim. E nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa célula. O Denner postou algo hoje no Instagram e eu achei interessante. Ele está em Belo Horizonte fazendo um curso e eu achei interessante. Ele disse o seguinte: nem sempre as pessoas vão lembrar do que nós falamos, mas na grande maioria das vezes as pessoas vão lembrar do que elas sentiram. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa proporcionar a essas pessoas uma experiência maravilhosa na nossa célula. Elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir valorizadas, acolhidas, para que elas se lembrem do que elas sentiram. Mesmo que elas não lembrem muito do estudo que foi dado, do texto bíblico que foi lido, mas que elas se lembrem de como elas se sentiram. E isso vai fazer com que elas voltem. Muitas vezes a gente cai no comodismo, né? Principalmente quem já tem muito tempo aí de célula, cai no comodismo e vai empurrando a célula com a barriga. E nós, como líderes, nós não podemos deixar que isso aconteça. A palavra de Deus diz que tudo o que fizermos, nós temos que fazer como para o Senhor e não para homens. E se é para o Senhor, se a célula é para o Senhor, nós temos que fazer com excelência. Então nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair do comodismo, jogar fora a preguiça, e nós temos que nos empenhar, nós temos que caprichar para fazer da nossa célula um ambiente muito agradável, né? E para que isso, assim, para reforçar isso, precisa estar na nossa mente o propósito da célula. A gente não pode fazer uma célula pensando só como cumprir uma obrigação, porque a igreja é uma igreja em célula. Não. A gente tem que ter os nossos olhos lá na frente, na eternidade. Nós estamos criando um ambiente para atrair essas pessoas a Jesus. E nós estamos criando aquilo que diz lá em Apocalipse, uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações adorando o nosso Deus. E é um privilégio poder fazer parte disso. Então, essas pessoas que serão atraídas primeiramente para o ambiente, atraídas para nós e depois atraídas a Cristo, né? E aí entra o nosso trabalho, aquilo que nós precisamos fazer, né? E muitas vezes a gente se preocupa muito na questão do estudo, e é fato, a gente precisa se preparar sim para dar um estudo, a gente precisa estar preparado para conduzir a célula, a gente precisa ter dominar o conteúdo. Mas muito mais do que isso, porque o estudo a célula em si não é só o estudo. A célula é um compartilhar da vida. A célula é um abraço apertado. A célula é um sorriso. A célula é você ouvir as pessoas. A célula é relacionamento. Então você pode até dar um estudo muito bem, mas se você for uma líder ou um líder seco, distante, frio, e se sua célula não for uma célula acolhedora, não for uma célula que atraia essas pessoas, isso não vai fazer muita diferença. E até mesmo você pode orar, você pode buscar o Senhor, isso é fundamental. Como eu disse, é a glória do Senhor que vai atrair. Mas se você não fizer a sua parte naquilo que cabe a nós como líderes, também a coisa não vai fluir como tem que fluir. As pessoas não vão se sentir bem na sua célula. Nós como líderes, nós precisamos, às vezes, se você é aquele líder que você diz assim, mas eu não gosto muito desse negócio de ficar abraçando, de ficar puxando assunto com as pessoas que eu não conheço, nós precisamos romper essas barreiras, nós precisamos romper essas dificuldades e nós precisamos nos achegar a essas pessoas. Às vezes as pessoas chegam à célula, o que elas precisam é só de um abraço. A gente ouve testemunhos de pessoas que chegaram à célula destruídas emocionalmente, espiritualmente e falam assim, olha, aquele abraço que eu recebi quando eu cheguei na célula, aquilo marcou a minha vida.
Então, todas essas coisas a gente precisa trabalhar na nossa célula para que essas pessoas realmente, para que a gente possa marcar a vida dessas pessoas. E algo interessante é que uma célula muito grande, quanto maior a célula, mais difícil fica trabalhar isso. Porque para a gente dar atenção, para a gente acolher um grupo muito grande, fica difícil. Por isso que a célula começou a crescer, você líder, sua célula está crescendo, providencie urgentemente treinar um novo líder, porque a sua célula precisa multiplicar. E eu vou falar alguns pontos aqui que são fundamentais para que a sua célula seja uma célula atraente. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, que é fundamental, ore. Ore continuamente por sua célula, porque a presença de Deus vai fazer toda a diferença. As pessoas, elas serão marcadas pelo seu abraço, pelo seu sorriso, pela atenção que elas vão receber na célula, mas elas serão marcadas também pela presença majestosa de Deus. E essa presença, ela descerá ali na sua célula. Se você estiver realmente rendido ao Senhor, buscando ao Senhor continuamente pela sua célula. Senão, vai ser somente um momento gostoso ali, agradável, de emoção, mas nada que vai tocar no fundo do coração. Em segundo lugar, seja intencional e organizado. Ninguém gosta de estar num ambiente de bagunça, um ambiente desorganizado. E aqui eu digo do ambiente, tanto o ambiente físico, como o ambiente emocional e espiritual, né? Toda a condução da célula, desde o momento em que a pessoa chega até o momento que a pessoa vai embora, precisa de organização. E nós precisamos trabalhar intencionalmente para isso, em tudo que a gente fizer na célula. O ambiente físico, né? O ambiente físico, primeiro, a higiene do local. Você que é anfitrião, se você assumiu essa responsabilidade, esse compromisso, o Senhor abençoe a sua vida, você faz parte da construção do reino do Senhor sobre a terra e o seu papel é extremamente importante. Mas você fica responsável de criar esse ambiente também, da limpeza do local, tem que ser um ambiente limpo, né? Sem cachorro passeando no meio das pessoas, sem gato passeando no meio das pessoas durante a célula, sem criança correndo durante o estudo. Você que tem muita criança na célula, organize-se para ter um ambiente separado para as crianças. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre uma célula Kids. Mas o que não pode é durante o estudo. Você pensa, um visitante, ele já não está acostumado com esse ambiente. Aí ele chega à célula, aí tem menino chorando, menino correndo, mãe levantando toda hora para dar atenção para a criança. Isso rouba a atenção do visitante. E aí às vezes o visitante fala assim, não vou voltar naquela célula não. Nossa, Deus, é uma confusão, é menino correndo, é cachorro latindo, Deus me livre. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E algo que é muito importante, gente, nós precisamos começar no horário e terminar no horário, tá? Sua célula não pode atrasar demais para começar, tem um tempinho aí de tolerância, e não pode demorar demais a terminar. Aí, volto a dizer, pense no visitante que nunca foi a uma célula, chega na célula, ele marca da célula começar às 7h30, a célula começa às 8, 8h30, não pode. E aí marca de terminar isso, começa às 7h30, 9 horas. Aí dá 10 horas, as pessoas ainda estão na célula. O visitante não vai querer voltar, não vai. Então nós precisamos de organização em tudo, em todo o funcionamento da célula. E a condução emocional aqui que eu digo é esse ambiente acolhedor da pessoa se sentir bem uma dinâmica ali, no momento da dinâmica, né? Ser uma dinâmica atraente, que envolva as pessoas, que não vai constranger o visitante, né? Que as pessoas possam participar sem constrangimento. Então nós precisamos pensar em todo o funcionamento da célula, desde o momento que a pessoa chega, uma musiquinha de fundo e tudo funcionando com muita organização, com disciplina, para que as pessoas vejam que tudo que nós fazemos é com excelência. Terceiro ponto, nós precisamos dar liberdade para que as pessoas falem.
A célula precisa ser uma célula transparente. Você, líder, precisa ser um líder transparente. E quando eu digo que dá liberdade para as pessoas falarem, algo importante que nós como líderes, as pessoas olham para nós e acham que a gente está acima. E se você como líder, você se coloca acima das pessoas, você inibe as pessoas de falarem. Então você precisa mostrar para essas pessoas que você está no processo como todas elas e que você tem as mesmas lutas que elas. Se você se exalta muito, se você se ensoberbece, se você se coloca numa posição superior, aquele visitante ele vai dizer, nossa, esse líder é muito perfeito, ele é muito santo, eu nunca vou conseguir ser santo igual ele. E aí essa pessoa fala, não vou voltar na célula não, porque isso não é para mim, eu não vou dar conta de ser santo igual aquele líder. Nós precisamos falar menos de nós e deixar que as pessoas falem mais delas. E se for falar de nós, nós temos que falar do que Deus fez em nós, do processo que nós estamos vivendo e de que nós não somos perfeitos. Nós também passamos pelos mesmos problemas. Então, que haja humildade, que vocês deem liberdade. Quanto mais transparente você for, quanto mais você expor as suas fragilidades, mais aquelas pessoas que estão chegando vai ver que você é gente, como qualquer outra pessoa, e essas pessoas vão ter liberdade também para contar. Uma pessoa ela não vai falar do seu problema se ela está num ambiente onde todo mundo é perfeito, onde todo mundo é santo demais, né? Então essa pessoa chega ali e fala, não, isso aqui não é para mim, porque eu sou muito pecador. Então a gente precisa criar esse ambiente acolhedor, para que as pessoas se sintam à vontade para falar. E além da da gente criar esse ambiente para que as pessoas falem, a gente também precisa saber ouvir, né? A gente precisa dar liberdade para as pessoas falarem. Eu já participei de uma célula uma vez que uma mulher ela tinha pouco tempo que tinha perdido o marido, tinha ficado viúva. E aquela mulher estava num sofrimento, ela estava de luto, estava vivendo um sofrimento muito intenso. E ela pediu a palavra, começou a falar, e ela começou a desabafar ali a dor dela. E ela falou muito, por muito tempo. Mas eu creio que aquele momento foi um momento de desabafo para ela e foi um momento curador para a vida dela. Muitas vezes a gente fica muito preso ao estudo de célula e às vezes a gente poda as pessoas de falarem. E as pessoas precisam falar. Elas precisam ter liberdade para falar. É lógico que a gente vai administrar isso, né? A pessoa não pode dominar uma célula, não pode ser aquelas pessoas que são falantes demais, que querem dominar. Mas quando você percebe que a pessoa está ali, que ela está desabafando, que ela está colocando para fora, valorize isso, ouça as pessoas, deixe com que elas falem, né? Concentre sua atenção nas pessoas, né? Não precisa ficar preso ali ao estudo. Você pode fechar ali no final da célula, dando uma palavra final, mas às vezes aquele desabafo, você saber ouvir, você dá oportunidade para as pessoas falarem, isso vai fazer diferença na vida das pessoas, né? E a gente precisa saber ouvir, não só com os ouvidos, mas a gente saber ouvir com os olhos, porque tem muitas pessoas que não falam muito, mas com as expressões faciais e corporais, elas vão transmitir algo, e a gente precisa estar atento a essas pessoas, porque às vezes se você percebe pela fisionomia da pessoa uma tristeza, uma opressão, é o momento de você chegar e de você abraçar e de você orar com essa pessoa. Um visitante, por exemplo, você percebe uma opressão, ore por essa pessoa, chegue perto, abrace, que isso vai ser curador para a vida dela. Seja um encorajador, seja um líder encorajador. Valorize o comentário das pessoas, porque tem gente que às vezes o líder está ali, uma pessoa faz um comentário, o líder corta e já passa para outro assunto e tal. É claro que tem comentários e comentários, mas seja sábio na condução da sua célula, para que quando alguém comentar, ele não seja criticado, não seja algo que ele se sinta desmerecido, desvalorizado. Pelo contrário, valorize o comentário das pessoas, porque ela vai ter liberdade para falar. E se por um acaso houver a necessidade de um confronto, de um conserto, nunca faça diretamente ali na célula. Chame à parte depois essa pessoa e converse com ela.
para que esse ambiente ali seja um ambiente seguro, para que as pessoas tenham liberdade para falar. Tenha também mãos afetuosas. É uma das formas mais eficazes do evangelismo. É através de relacionamentos de amor e cuidado. Mãos afetuosas são aquelas mãos que acolhem, que estendem, né? As pessoas às vezes chegam à célula, como eu disse, e as pessoas elas estão muito carentes. Carentes de se sentirem amadas, valorizadas, carentes de um abraço. Então você que é líder em treinamento, você que é anfitrião, né? Seja essa mão estendida, essa mão afetuosa. Se disponha a orar por essa pessoa. Demonstre que você tem interesse por ela. Demonstre que você se importa com o problema dela, né? Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, principalmente quando essa pessoa relata um problema, você ora por ela na célula e no outro dia você manda uma mensagem para essa pessoa dizendo: olha, eu vou estar orando por você. Nós vamos interceder pela sua vida, pelo seu problema, e você manda uma mensagem rápida. Isso vai marcar a vida da pessoa. Então, abrace também, tenha quebre resistências e abrace essa pessoa para que ela se sinta amada. Tenha olhos para ver os detalhes, né? Perceba os detalhes na célula. E detalhes são muito importantes. Podem parecer simples detalhes, mas detalhes são muito importantes. Primeiro, a célula ela precisa ser organizada de uma forma com que as pessoas possam olhar nos olhos, de preferência em círculo, as cadeiras organizadas em círculo ou em volta de uma mesa ou num ambiente aberto em que as pessoas possam se olhar e não ficar olhando para a nuca do outro, tá? Isso é muito importante. Um ambiente que tem uma boa iluminação não pode ser um ambiente escuro. Aquele louvor lá no fundo, um louvor agradável, nada muito agitado, mas um louvor agradável. Valorize o tempo de comunhão, o lanche na célula é só um detalhe, tá? É lógico que tem dias especiais na célula que a gente vai fazer um lanche especial, mas o lanche é só um detalhe na célula. E o importante não é o lanche em si, pode ser um café com biscoitinho. Mas o mais importante é o tempo de comunhão ali no momento do lanche. Aquele momento do lanche não é para você sentar como líder e comer simplesmente, não. Esse é o momento de você chegar para o visitante, conversar, perguntar algo, tentar se aproximar, se conectar com as pessoas. O tempo do lanche, o lanche na célula é um momento de conexão, é um momento de comunhão, é um momento de partilhar a vida. Então você que é líder em treinamento, anfitrião, não chegue na sua célula e sente. Você precisa ser aquele que está circulando no momento do lanche, você vai circular, você vai conversar com as pessoas, isso é importante, tá? Criar conexões. E por fim, para encerrar, ore com essas pessoas, não só por essas pessoas, mas ore com elas. Ali na célula, no momento final da célula, você vai perguntar se alguém quer alguma oração, tem um pedido de oração específico e ore pelo problema que essa pessoa relatar, ore pela dificuldade dela, ore realmente, demonstre que você se importa por ela. Nós precisamos criar esse ambiente agradável na nossa célula. Nós precisamos atrair essas pessoas a Jesus. Como eu disse, atrair primeiro para nós, atrair para a nossa célula, para todo o ambiente da célula, esse ambiente gostoso de alegria, de comunhão, em que as pessoas sentem prazer em estar ali, para que essa pessoa, ela deseje voltar e junto com ela vai trazer mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite, que a sua célula seja uma célula atraente, que as pessoas cheguem na sua célula e além delas serem acolhidas por você, elas possam sentir a presença majestosa de Deus e elas sejam marcadas com uma experiência sobrenatural. É o que eu peço a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe.